Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje começando mais um módulo de conteúdo que a IFOP traz para vocês. Meu nome é Flávio Quadra, eu sou um profissional formado em Ciências Agrárias inicialmente, lá em 1997, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desde esse ano, em 97 mesmo, eu comecei a trabalhar no controle profissional de pragas. Inicialmente, o meu trabalho foi sempre focado em controle de pragas dos grãos armazenados. E aos poucos fui migrando para o controle de pragas urbanas, dos vetores de doenças urbanas em ambientes além desses dos grãos armazenados. Eu sou do Rio de Janeiro e trabalhei no início da minha carreira lá. Depois migrei para Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Oeste, então andei por algumas regiões do país dando suporte no controle de pragas, sempre na área institucional. Então sempre atendi indústrias, shopping centers, hospitais e outros segmentos que demandam um controle profissional de pragas. Já morando em Minas Gerais, eu fiz um MBA em gestão de negócios e estou concluindo agora o mestrado em vigilância de controle lá na Fiocruz. Então a minha carreira, a minha trajetória tem caminhado nesse sentido, tenho participado de alguns congressos para me manter atualizado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e eu espero, nessa disciplina, trazer para vocês conteúdo relevante, que pode enriquecer o seu dia a dia dentro da indústria e trazer resultados significativos para proteger a produção dos alimentos que você está se empenhando todo dia. E o título da nossa disciplina é Controle Integrado de Pragas, e a gente tem alguns objetivos com essa disciplina. O primeiro é que você possa identificar claramente os principais riscos relacionados à contaminação por pragas em toda a cadeia de produção e distribuição de alimentos. Isso extrapola a fábrica, né? Você protege o seu produto no momento que ele está sendo produzido, mas também protege depois que ele sai da sua expedição, entra no caminhão e vai para o centro de distribuição e para a prateleira do supermercado. Então você quer garantir que o seu produto esteja íntegro em toda essa cadeia. Além disso, você precisa aprender como desenvolver uma visão analítica e estratégica sobre o manejo de vetores e pragas na indústria de alimentos. Eu espero também que eu possa te ajudar a criar ferramentas para implementar a gestão da qualidade sobre o programa de controle de pragas, obtendo parâmetros que possam responder aos requisitos de segurança alimentar e nortear o planejamento de investimentos estruturais. Quem está dentro da indústria, como eu e você, ou dentro de restaurantes, ou dentro de toda a cadeia de alimentos, ou no supermercado, nós sabemos o quão é difícil obter recursos para melhorias estruturais. E é uma falácia achar que tudo que nós vamos pedir, o nosso chefe, a nossa diretoria, vai abrir o pacote de dinheiro, vai abrir a porta do cofre e nos entregar os recursos. Então eu acho que nós podemos ter meios de implementar as medidas de proteção na produção de alimentos de forma inteligente, assertiva, com parcerias, e eu espero que você possa aprender isso. E também eu gostaria muito que você pudesse desenvolver ferramentas para sensibilizar os seus colaboradores, seus colegas dentro da indústria, a sua diretoria, as empresas terceirizadas que são seus parceiros no dia a dia da gestão da qualidade, para que eles assimilem qual a importância da prevenção de pragas. A prevenção de pragas vai muito além de garantir a integridade do alimento. Ela também garante a integridade da saúde dos seus colegas aí no dia a dia da fábrica, ela garante a integridade das estruturas prediais que vocês estão edificando, estão investindo, ela garante a integridade da marca. É muito valioso construir uma marca que seja aceita no mercado. E um problema com pragas pode comprometer completamente o desenvolvimento dessa marca. Para te ajudar nisso, nós elaboramos um cronograma que tem vários tópicos aí interessantes e que a gente vai esmiuçar com muito detalhe. Eu vou passar rapidamente por eles agora para a gente ter essa noção, mas o importante é que você, ao longo desse conteúdo, possa absorver cada detalhe dentro desse tópico. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a introdução do que é um controle integrado de pragas, entendendo por que as pragas aparecem e quais são os principais riscos de contaminação provocados por pragas. Em seguida, a gente vai entender um pouco sobre como são pragas na cadeia de alimentos, na indústria de alimentos, na preparação de alimentos, no fornecimento lá na ponta, dentro de um restaurante, dentro de um supermercado e em toda a cadeia industrial e logística. Vamos falar um pouco também sobre quais são as principais pragas encontradas dentro da produção de alimentos, os principais marcos regulatórios e quais são as estratégias que previnem pragas, que estão muito ligados à legislação atual e às normas certificadoras que a gente está exposto.
Vamos falar um pouco sobre pontos críticos no controle de pragas, com imagens reais, com fatos que têm acontecido no dia a dia dentro da indústria de alimentos, tanto vinculados às estruturas prediais que muitas vezes apresentam vulnerabilidades, mas também às práticas operacionais que a equipe tem no dia a dia e que facilita, viabiliza o acesso de pragas. E depois a gente vai abordar um pouco com mais profundidade sobre o manejo de roedores especificamente, falando das espécies, das estratégias que a gente tem para prevenir. Vamos falar um pouco sobre o manejo de insetos rasteiros e pragas dos grãos armazenados, que em muitas indústrias, mesmo aquelas que produzem alimentos de base animal, como laticínios e também como indústria de rações ou frigoríficos, estão expostos a contaminações de pragas dos grãos armazenados. Vocês às vezes não sabem, mas elas estão lá. Vamos falar um pouco sobre os insetos voadores, que na época do verão, todo ano a gente tem um impacto maior desses insetos. E vamos falar sobre um pouco de manejo de aracnídeos. Existem aracnídeos que estão presentes dentro da indústria e a gente precisa abordar sobre eles. Por último, vamos aprofundar um pouco sobre o manejo dos pássaros invasores, aqueles que estão dentro da indústria, sejam pragas ou sejam pássaros silvestres, mas que expõem riscos também dentro da nossa proteção dos alimentos. Seguindo o cronograma, vamos falar um pouco sobre o método de aplicação de praguicidas, que embora você pense que, olha, essa é uma tarefa lá da empresa especializada, que aplica o inseticida e o raticida, mas é importante você saber o que são os inseticidas permitidos, o que é levado em conta na hora de selecionar um inseticida, o que é uma resistência de pragas aos inseticidas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos entrar no sistema de gestão do controle de pragas e no treinamento interno do profissional. Dentro da sua equipe aí da indústria, provavelmente haverá um profissional que dedica algumas horas do tempo dele, da rotina dele, a fazer gestão de controle de pragas. E vamos falar um pouco como é que essa pessoa se forma, como é que ela pode ter mais capacidade, mais expertise para dar as respostas que você está esperando. Vamos pincelar rapidamente sobre saúde, segurança e meio ambiente. Não que esse seja um tema menos importante, é um tema muito relevante, que às vezes é deixado de lado, mas é um conteúdo rápido que a gente vai abordar ao longo da nossa disciplina. Vamos falar sobre certificações. Controle de pragas, ele representa um grande papel dentro de certificações e que às vezes não tem muita clareza até onde vai a responsabilidade do controle de qualidade interno e até onde vai a responsabilidade da empresa selecionada para fazer essa gestão. Então vamos falar um pouco sobre como ser bem assertivo nisso. E por último, para encerrar a nossa disciplina, nós vamos falar sobre como é possível selecionar uma empresa especializada no controle de pragas com precisão. Quais são as características que envolvem isso. Para sustentar tudo isso, nós baseamos o conteúdo dessa aula em uma bibliografia que é essencialmente baseada em legislação. Vocês vão ver que os principais pontos da bibliografia que a gente está apontando, que vão sustentar os argumentos dessa aula, são legislação. Então a gente vai falar sobre legislação da Anvisa, vamos falar sobre legislação do Ministério da Agricultura, tanto para laticínios quanto para a indústria de rações e para frigoríficos, e essa legislação vai trazendo conteúdos que são transversais entre elas, complementam umas às outras, e a maioria das indústrias estão expostas a mais de uma legislação que fala sobre pragas, então a gente precisa linkar isso para dar garantia de que tudo vá correr bem. E vamos falar também baseado no Manual de Controle de Vetores e Pragas Sinantrópicas, que foi editado pela PRAG, lá de São Paulo. É um conteúdo muito rico, que está disposto para ser adquirido. É um conteúdo que eu recomendo ter disponível dentro do seu laboratório, dentro da sua área de qualidade. E, por último, a gente vai usar o Manejo Integrado de Pragas Urbanas, que é um livro editado no Brasil, que também tem muito rico. Existem materiais fora do Brasil também, mas por uma questão de facilidade, de acesso, a gente preferiu orientar a busca desses dois materiais. E existe uma bibliografia complementar que, se você puder aprofundar, ter isso como referência, como fonte, é muito interessante. Todas essas bibliografias estão disponíveis na internet, você consegue baixar, fazer o download, gravar, imprimir e consultar na medida que for necessário. Artigos que são produzidos aí a nível acadêmico mesmo, que vão ajudar bastante.